Se você sempre deixa o que é mais importante na sua vida por último e depois lá no final do dia percebe que a sua energia acabou, você não tem mais aquela indisposição e às vezes acaba ou entregando de qualquer jeito ou procrastinando, esse vídeo é para você. É isso que nós vamos responder hoje aqui. E hoje eu trouxe aqui um aliado para nos ajudar nesse vídeo, que é esse livro aqui, A Única Coisa. Um livro excelente, que eu super indico a leitura dele. E hoje eu vou falar aqui no capítulo 7, que fala sobre a força de vontade infinita. Está aqui na página 68 para você que tem o livro. Então a gente vai entender hoje por que não dá certo a gente deixar aquilo que é mais importante no final do dia. Por que será que a nossa energia, a nossa disposição, o nosso querer vai acabando ali ao longo do dia? Será que é por acaso ou existe algo que explica isso? Então, eu vou ler até que tem uma frase que está em vermelho em destaque, que fala assim: Ulisses sabia como a força de vontade é fraca quando pediu que a sua tripulação o amarrasse ao mastro enquanto navegavam perto das sereias sedutoras. Então ele sabia que ele não ia aguentar, então falou: melhor vocês já me amarrarem aqui. A gente vai entender isso do porquê que a gente tem essas atitudes e a gente precisa trabalhar muito com a força de vontade ao nosso favor. Ele fala uma seguinte frase aqui no início: por que você faria alguma coisa do modo mais difícil? Porque voluntariamente se colocaria numa sinuca? Ou entre a cruz e a espada? Ou trabalharia com uma mão nas costas? Você não faria isso. Mas a maioria das pessoas faz todos os dias sem querer. Quando associamos o nosso sucesso à nossa força de vontade, sem entender o que isso realmente significa, estamos na rota do fracasso. E não precisamos viver assim. E olha só essa frase que muitas pessoas repetem, eu também já repeti, né? Frequentemente citado como uma declaração sobre determinação, o velho ditado "querer é poder" provavelmente já prejudicou mais gente do que ajudou. Ele simplesmente saiu da boca ou surge na mente com tanta rapidez que poucos param para perceber seu significado pleno. Aí eu vou ler aqui a outra parte. A capacidade de se controlar para determinar o próprio comportamento é uma ideia poderosa. Se for fruto do treino, seu nome vira disciplina. Mas se você fizer isso simplesmente porque pode, é puro poder. O poder da força de vontade. E aí ele conta um pouco da experiência dele aqui, como ele chegou a essas conclusões, né? Ele fala assim: parecia tão simples. Se eu invocasse a minha força de vontade, o sucesso era garantido. Eu estava no caminho. Infelizmente, foi uma viagem curta. Quando tentei impor a minha vontade em questões mais complicadas, logo desanimei. Eu nem sempre tinha força de vontade. No momento eu tinha, e no outro, nada. No instante, ela havia sumido sem prestar contas, e no outro, uau, estava à minha disposição. Talvez você vai se identificar com isso. Parece que tem dia que, em certos momentos, a sua força de vontade, o seu querer estava, uau, que legal, eu estou disposta, eu vou fazer. Mas tem alguns momentos que você precisava dessa energia e cadê essa disposição? Estava à minha disposição. Minha força de vontade parecia ir e vir como se tivesse vida própria. Construir o sucesso a partir da força de vontade total e sempre disponível não deu certo. A primeira coisa que eu pensei foi que deveria haver algo de errado comigo. Então, se você pensa que tem algo de errado, porque às vezes você não tem aquela disposição que você imagina, isso aqui ele também imaginou. Será que eu era um fracassado? Parecia que sim. Pelo jeito, eu não tinha garra, nem força de caráter, nenhuma fortaleza interior. Então, eu respirei fundo, estufei o peito, redobrei os esforços
e cheguei a uma conclusão humilde. Olha aqui que interessante. A força de vontade não está sempre de plantão. Por maior que fosse minha motivação, a força de vontade simplesmente não ficava sentada esperando o meu chamado, pronta para reforçar minha determinação com relação a qualquer meta. Então, se você acha que essa sua força de vontade, o seu querer, estará sempre à disposição, ele está ali no sofá, deixa eu pegar ele e vamos lá fazer tudo que a gente precisa fazer no dia, não é assim que funciona. Fiquei perplexo. Sempre achei que ela estaria a postos o tempo todo, que eu simplesmente poderia invocá-la sempre que eu quisesse para conseguir qualquer coisa. Estava errado. É mentira que a força de vontade está sempre disponível. A maioria das pessoas até sabe que é importante ter força de vontade, mas um grande número talvez não compreenda como ela é fundamental para o sucesso. Agora a gente vai falar sobre um teste muito famoso que provavelmente você já tem assistido esse vídeo, já tem ouvido falar alguma vez, que chama aqui o teste do marshmallow. O que eles fizeram? Lá no final, ali na década de 60, né, início dos anos 70, um pesquisador começou a fazer um teste ali com umas crianças de 4 anos numa escola. Né? Ele fez esse teste com mais de 500 crianças que foram ali participar desse pequeno teste. E eles estavam filmando. E aí ele ficou conhecido, né, na internet. Você vai achar esse vídeo se você pesquisar teste do marshmallow. O que continha esse teste, então? Uma guloseima era oferecida às crianças. Podia ser um biscoito ou um marshmallow. Em seguida, o pesquisador dizia à criança que precisava sair da sala. Então imagine a cena, no vídeo você vê, a criança está aqui, como eu estou na mesa, ficava sozinha e ele colocava ali, eu não me lembro, acho que tinha um pratinho, ele colocava o doce ali no pratinho, esse marshmallow. E aí ele falava para a criança, olha, eu vou precisar sair por 15 minutos, né? Não era muito tempo. E ele fazia um acordo ali com a criança, com todas as crianças que passaram pelo teste. Se você esperar uns 15 minutos sem atacar o doce, sem comer o marshmallow, quando voltar você vai receber um segundo doce. Ou seja, no final das contas, se você esperar esses 15 minutos, você vai ganhar 2 marshmallows. Um agora e o outro mais tarde. Michel soube que o teste tinha sido bem pensado quando algumas crianças queriam desistir ali, né? Assim que ouviam as regras. Então, você vai perceber que vários tipos de crianças ali, algumas já desistiam do teste assim que sabiam das regras, né? E aí o vídeo é muito engraçado, depois você assista, mas ele narra bem isso daqui que ele está falando, né? A reação das crianças. Sozinhas com o marshmallow, que não podiam comer, as crianças partiam para todo tipo de estratégias para se segurarem, desde fechar os olhos, puxar os cabelos e se virar de costas, até ficarem curvadas sobre o doce, cheirá-las e acariciá-lo. Em média, elas resistiam por 3 minutos. E de cada 10 crianças, apenas 3 conseguiam adiar a gratificação até a volta do pesquisador. Era bastante evidente que a maioria tinha dificuldade para adiar a gratificação. O estoque de força de vontade era baixo. E aí eu te pergunto, e você? Provavelmente você no seu dia a dia já passou por esses testes. Será que você aguenta esperar um doce para a noite ou para só comer no final de semana? Será que você muitas vezes também não precisou usar essa força de vontade e falar, não, eu vou esperar isso aqui, eu não vou fazer, eu vou comer depois. E quando vê, você estava ali já avançando sobre aquele doce, fazendo aquilo que você prometeu que você não ia fazer. Então, olha só, para aquelas crianças sozinhas numa sala, 3 minutos era uma eternidade. O vídeo é muito engraçado. Você vê as crianças pegando ali, né,
o doce, cheirava e tentava beliscar um pouquinho, faziam de qualquer coisa, umas não olhavam e elas ficavam desesperadas, para você ver o quanto elas estavam gastando a força de vontade ali nesse vídeo. Só que olha que interessante, a gente poderia parar por aqui e falar, beleza, esse vídeo, esse teste, né, ali separou aquelas crianças que tinham mais força de vontade, algumas resistiram, algumas não. Tudo bem, poderia parar por aqui. Só que até ele fala o seguinte, ó. A princípio, ninguém pensou em avaliar se o desempenho do teste do marshmallow diria alguma coisa sobre o futuro daquela criança. Então, olha só, era para ser um simples teste. Ninguém parou para pensar, será que essa resistência aqui ou não afetaria o futuro dessa criança? E aí, ele teve uma ideia de fazer o seguinte. As 3 filhas dele estudavam na escola ali da Bing. E nos anos seguintes, ele começou aos poucos a notar um padrão quando perguntava a elas sobre os colegas ali da turma que tinham participado do experimento. E olha só que interessante. As crianças que tinham conseguido esperar pelo segundo doce pareciam estar se saindo melhor, muito melhor. A partir de 1981, Michel começou a acompanhar sistematicamente os participantes do teste, requisitou cópias de boletins, compilou registros e enviou questionários, numa tentativa de avaliar o progresso acadêmico e social deles. Por mais de 30 anos, Michel e outros pesquisadores publicaram numerosos artigos sobre os menos imediatistas que se saíram melhor. E olha só que interessante o resultado desse teste. O sucesso do experimento previu um melhor desempenho acadêmico geral, 210 pontos a mais nos exames para ingresso nas universidades, maior autoestima e melhor administração do estresse. Então, as crianças que não foram imediatistas, quando foram acompanhadas, eles perceberam que, além de ter um desempenho geral acadêmico, 210 pontos a mais nos exames na hora de prestar ali para a universidade, também notaram maior autoestima. Olha, você acha que é pouco, né? A gente resistir ali a essa vontade de fazer tudo que a gente quer. Mas olha só, quem sabe esperar por uma contribuição, quem sabe esperar para uma recompensa futura, vai ganhar muita coisa, inclusive ter uma maior autoestima por isso. E melhor administração até do estresse. Então, todas as pessoas que sempre querem as coisas para ontem não sabem lidar também com o estresse. Olha só que forte isso. Por outro lado, agora preste atenção aqui no que aconteceu, que eles observaram com aquelas crianças que ficaram desesperadas e comeram doce, eu quero para agora, não resisto. O que aconteceu ao longo da vida? Por outro lado, os mais imediatistas, né, tinham uma probabilidade 30% maior de ficar acima do peso e mais tarde tiveram taxas mais altas de vícios em drogas. Quando você ouviu a sua mãe dizer que quem espera sempre alcança, ela não estava brincando. A gente poderia parar aqui esse vídeo, porque eu acho que ele já teria entendido muita coisa sobre ele. Então, olha a importância da gente saber resistir àquela tentação imediata. Eu quero para ontem esse chocolate, eu quero já esse benefício, eu não sei esperar. E nós estamos vivendo uma geração que não sabe esperar, tudo já é muito estimulado, tudo é muito rápido. Hoje, se uma pessoa demorar 5 minutos para te responder uma mensagem no WhatsApp, tem muita gente que já entra em pânico. Não, a pessoa está demorando uma eternidade. Se um computador reinicia e ele nos pede 1 minuto de atualização, já parece uma eternidade, a gente não sabe esperar. Concorda? Então, assim, comece a imaginar aí as situações que você viu que você não soube esperar, que você quis para ontem aquilo. E depois você percebeu que isso realmente te afetou em outras áreas. Vamos continuar aqui. Olha só o que ele diz. A força de vontade é tão importante que saber usá-la
deveria ser uma grande prioridade. Infelizmente, como é um recurso limitado, é preciso saber administrá-la, assim como em Deus ajuda quem cedo madruga. A força de vontade envolve aproveitar o momento. Quando você tem força de vontade, você consegue o que quer. Ainda que o caráter seja um elemento essencial da força de vontade, o segredo para aproveitá-la é o momento em que você a usa. Então, assim, existe um momento ideal, sim, que a nossa força de vontade está no máximo? Existe. E aqui você vai entender o que é mesmo a força de vontade, como ela funciona. Uma energia renovável. Pense na força de vontade como o nível de uma bateria do seu celular. Você começa o dia com a carga total. À medida que as horas vão passando e você usa o aparelho, ela vai diminuindo. O mesmo acontece com a sua determinação. E quando aparece o ícone de alerta, é porque você está esgotado. A força de vontade tem bateria limitada, mas pode ser recarregada com um tempo de descanso. É um recurso limitado, porém renovável. Sendo limitado, cada ato que exige força de vontade é uma situação de ganhar e perder, pois, ao ganhar naquele momento, você aumenta a probabilidade de perder em um momento posterior, já que terá menos força de vontade. Então, olha só, a força de vontade ela é uma bateria. Todos nós, você pode perceber que de manhã você está com muito mais disposição para fazer um exercício, uma caminhada, até para ir trabalhar. Por mais que você possa acordar ali com sono, que é um outro assunto, mas você percebe que você está com a sua energia toda ali. Você vai chegar no seu trabalho, você está mais disposto, sua cabeça está um pouco mais fresca. Agora, volta depois do almoço, dependendo do que você comeu, aí já começa a dar aquela leseira. Eu sei porque eu já trabalhei muito em empresa também, assim, então eu percebia que já depois do almoço, ainda mais eu que não gosto muito do calor, porque eu tomava ali muito calor até ir ao refeitório, depois voltava, eu já me percebia assim, um pouco mais fraca, a minha disposição já não era mais a mesma. Se eu tivesse que fazer certas coisas naquele horário, já não seria muito bom. E aí, ao longo da tarde, você percebe que você vai olhando o relógio, fala, nossa, estou exausta, já não aguento mais. Você percebe que isso vai caindo. Já não é mais aquela mesma pessoa que acordou e estava disposta, hoje eu vou ter um ótimo dia e você tem energia para tudo. Você com certeza já se pegou muitas vezes assim. Então, isso é normal, acontece com a gente, né? O que mais que eu ia ler? Então, aqui, ó. Após um dia difícil, que exigiu muita força de vontade, a tentação de atacar a geladeira pode arruinar a sua dieta. E aí ele fala assim, quanto mais usamos a nossa mente, menos poder mental temos. A força de vontade é como um músculo de ação rápida que se cansa e precisa de repouso. Então, olha só, é incrivelmente potente, mas não tem resistência. Decisões nos drenam, mas o que comemos também é determinante para o nosso nível de força de vontade. Acabei de falar, então dependendo que você ali na hora do almoço, você comeu uma feijoada, comeu muito mal, se encheu de doce, isso também vai determinar a sua força de vontade ser consumida ali logo depois do almoço. E aí tem uma pergunta muito interessante, né? Ele fala, ó, quando a força de vontade acaba, todo mundo recai na sua configuração padrão. Isso nos leva a uma pergunta, qual é a sua configuração padrão? Se a sua força de vontade está se arrastando, você vai pegar a porção de cenouras para comer ou um saquinho de batata frita. Então, a hora que a sua força de vontade e o seu nível de resistência ele cai, para onde você vai? Você vai estar em condições de se concentrar ao trabalho à sua frente ou vai cair em qualquer distração que aparecer. Quando o seu trabalho mais importante é feito enquanto a sua força de vontade se esvai, configuração padrão definirá seu nível de realizações. O resultado costuma ser mediano. Então, não adianta a gente deixar
a nossa força de vontade para quando a nossa, fazer o que é importante para quando a nossa força de vontade já está acabando. Então ele fala assim, inclusive o seu nível de realização depende disso, né? E aí olha o que ele dá de dica então aqui pra gente. Como colocar a força de vontade em ação? Pense nela, preste atenção nela, respeite. Ou seja, observe ali o seu nível de energia. Estabeleça como prioridade fazer o que é mais importante quando sua força de vontade estiver no nível mais alto. Em outras palavras, dê a ela a atenção que merece. E aqui a gente está encerrando o vídeo, eu vou falar então aqui alguns exemplos que ele dá o que consome a nossa força de vontade. Você já entendeu então que só querer não é poder, que você depende dessa força de vontade, dessa energia, esse querer que todos nós temos, mas ele é uma bateria que começa carregado ali no começo do dia e vai acabando ao longo do dia, dependendo de algumas coisas. Quais são essas coisas então que vão consumindo a nossa força de vontade? Vamos lá, primeiro aqui, implementar novos comportamentos. Então, toda vez que você precisar implementar um novo comportamento, por exemplo, você não tem o hábito de escrever um caderno da gratidão, você vai colocar ali à disposição, eu preciso escrever todo dia ali no meu caderno da gratidão, isso é um novo comportamento. Vai exigir sua força de vontade, ela já vai automaticamente consumir um pouquinho da sua força de vontade, da sua bateria. Por quê? Hoje, por exemplo, eu já escrevo um caderno da gratidão há muitos anos, então assim, eu não tenho gasto de energia, de força de vontade para fazer, já entrou como hábito, é algo natural para mim. Mas se você precisa implementar, se eu quiser implementar uma outra coisa que não é normal para mim, isso vai me cansar. Filtrar distrações. Resistir a tentações. Então, se você soubesse cada vez que você resistir, aquele chocolate, aquele brigadeiro, aquela pizza, você vai gastar muito a sua força de vontade ali. Então, conter emoções. Você sentiu muita raiva, você precisa conter aquilo, você vai exigir a sua força de vontade. Haja força de vontade, não é mesmo? Para conter emoções. Conter a agressividade, conter impulsos, passar por testes, tentar impressionar os outros. Quando você tenta forçar a ser algo que você não é, você vai consumir muito a sua bateria, a sua força de vontade. Enfrentar o medo. Toda vez que a gente tem que enfrentar o medo, haja força de vontade, haja querer, haja determinação para fazer isso. Isso vai baixar o nível de bateria. Fazer algo que não te agrada. Escolher recompensas de longo prazo e não de curto prazo. Então, de novo, aquelas crianças que resistiram por 15 minutos, elas escolheram uma recompensa de longo prazo. Ali os 15 minutos eram longo prazo para elas, porque elas tinham a opção de comer de forma imediata. Então, toda vez que você precisar esperar por uma recompensa futura, você vai usar muito a força de vontade. Então, ele fala assim, né, concluindo aqui, todo dia, sem perceber, realizamos todo tipo de atividade que reduz a nossa força de vontade. Ela se reduz quando decidimos direcionar a nossa atenção, conter sentimentos, impulsionar ou modificar algum comportamento para alcançar o objetivo. É como pegar um prego e furar a nossa mangueira de combustível. A força de vontade começa a vazar por todo canto, não restando nada para o trabalho mais importante. Assim como qualquer outro recurso limitado, porém vital, a força de vontade precisa ser administrada. Então, o último conselho que ele dá aqui, né, para a gente encerrar o vídeo, não lute contra a sua força de vontade. Organize o seu dia de acordo com o ciclo dela e deixe que ela faça parte dela para organizar a sua vida. A força de vontade pode não ser infinita, mas quando é usada primeiro no que é mais importante, sempre podemos contar com ela. Essa dica aqui é a dica de ouro, então a gente já sabe, você está encerrando esse vídeo, você já entendeu o porquê que, né, eu até comentei aqui, se você sempre deixa por último ali o que é mais importante, você percebe que a sua energia acabou, é porque você gastou toda a sua força de vontade e você não conseguiu encontrá-la no final do seu dia. Isso é normal.
Isso vai acontecer com todo mundo. E a gente sempre recarrega ela com uma boa alimentação, com um descanso. Então, para você que acha que não posso parar, não pode descansar, você está afetando muito sua força de vontade. É preciso parar, é preciso descansar. Então, a dica de ouro nesse vídeo realmente é isso que ele falou no final aqui. Ela vai fazer a parte dela, ela vai ser gasta. A gente já tem que ter a consciência, como vai ser o meu dia hoje? Será que hoje é um dia que eu vou participar de muitas reuniões e de repente eu tenho que dar uma aula à noite? Eu tenho que ir para a escola? Eu tenho que tomar uma decisão importante à noite? Ou eu vou treinar à noite? Olha como foi o seu dia, porque você já tem a plena certeza que o tanto que você gastou, se você não fizer uma pausa ali e não conseguir fazer um pequeno descanso na hora do almoço para tentar recarregar um pouquinho, você já sabe que você não vai chegar com a sua energia a 1000 lá. Então, tudo depende da administração dessa força de vontade, lembrando que ela é uma bateria, tá? Então, se faz sentido para você, se você gostou desse vídeo, curta, comente, sempre deixe uma curtida aqui, isso é um hábito também que eu preciso me policiar. Às vezes você até gostou dos meus vídeos, mas não esqueceu de curtir ali, como eu faço. Muitas vezes eu gosto de maratonar uns vídeos de algumas pessoas, e quando vê, eu gostei, comentei, compartilhei, salvei e eu esqueci de curtir. Isso é importante aqui pra gente que gera um vídeo, pra gente saber se a gente tá aí alinhada com aquilo que vocês esperam aqui da gente, tá? Então, curta aí, comente, deixa aqui um comentário se fez sentido para você, se você já se percebeu, se você conhecia esse teste do marshmallow. A gente se vê, então, no próximo vídeo.